Hello, stars. Espero que estejam bem por aí. Hoje eu vim gravar uma coisa que eu tava observando, refletindo, e agora eu tive, né, a confirmação, assim. Bom, né, vocês talvez estejam acompanhando, né, o- a viagem espacial, né, da Artemis. Até uma coisa que a gente escreveu no Jornal das Stars lá da Agenda 25, né, que com Júpiter em Câncer, isso poderia acontecer. Na verdade, eu também tinha acesso a essa informação, mas ali eu elaborei porque faz muito sentido. Júpiter é um planeta que rege as viagens e Câncer é regido pela Lua. Então, provavelmente, assim, a gente teria uma visão ou algo importante em relação às questões lunares, ao passado. Todos nós estamos vivenciando ou entendendo ou resgatando alguma coisa que tem um significado memorial para gente, ancestral, né? Assim, acho que só se a pessoa não estiver realmente sentindo, né? Ou se ela estiver assim, porque é muito. A gente está num processo de, de alguma forma, se curvar para algo da nossa lua, né? Se entender algo da nossa lua. E aí a gente está agora, queria comentar, né, que a gente está fechando a alunação de peixes, né? Que cresceu em Câncer, é muito interessante lá, cresceu em Câncer, então as temáticas lunares viriam à tona, né, as questões das nossas histórias, né, coisas da nossa história que, né, que estavam ali guardadas, talvez, num lugar meio... Quando a gente fala de casa 12, né, os assuntos que podem surgir são assuntos do inconsciente, né, muito longínquos, né, que podem guardar registros inconscientes, tá? Então, toda alunação pisciana ou toda alunação de casa 12, quando você vive a lua nova, digamos assim, que cai na sua casa 12, né? Do seu mapa natal, você tá mexendo com alguma coisa que é muito vasta, vamos dizer assim, em termos de material, tá? E muito relacionada ao inconsciente. Então, há coisas que a gente muitas vezes não consegue dar verbo, né? É muito difícil dar verbo ao inconsciente, às memórias do inconsciente, tá? É, E aí, assim, peixes, né? Esses assuntos, eles estão ligados, né? A gente fazendo essa conexão com câncer, eles estão ligados a um fundo da nossa galáxia memorial, né? Que a gente não faz nem ideia, tá? Então, a alunação pisciana, ela pode ter mexido com medos ancestrais, com depurações ancestrais, com registros inconscientes, tá? Lembra que eu falei na temporada ali de peixes, né? Que era o momento da gente se cuidar, né? Também com os contágios psíquicos, a gente fica bem mais sensível com os profetas do apocalipse, essas coisas erradas toda, né? Então, assim, a gente fica mais sensibilizado e a gente ainda está fechando a alunação pisciana, né? Para logo mais começar a primeira alunação do ano novo astrológico. E aí, essa alunação, ela transbordou em Libra, né? Ali na sexta-feira, nas relações. Aí vocês podem ter observado como é que foi o final de semana de vocês, se veio algum tipo de dor, ou memória, ou questão de injustiça nas relações, tá? Eu acho que foi, vocês podem ir observando como é que foi esses dias aí. E aí, ontem a gente teve ainda a lua, né, cheia, a gente tá falando da lua e tudo mais. Ontem, gente, olha só, ontem, quando, então, a missão, né, Artemis, nos trouxe a primeira imagem,
do lado oculto da Lua, aquele lado que a gente não enxerga, que é quem? Lilith. E ontem, gente, não, a astrologia é muito literal, pelo amor de Deus. Quem não acredita, eu não consigo, eu não consigo acreditar em que não acredita. Então, ontem, os astronautas, inclusive uma mulher, né, até publiquei esses dias lá no Instagram, que será que Júpiter em Câncer, né, estava nos dando coisas imensas para a nossa história, né, para a história das mulheres. Então, a primeira mulher, né, numa viagem espacial em direção à Lua, ou foram, ou foi, ou isso é uma reparação histórica, né, uma questão de justiça, uma conquista, né, depois de muitas luas. Eu achei isso muito interessante, essa, né, esse link. E aí, ontem, quando a Lua estava em Sagitário, que já é uma energia de expansão de visão, né? Sagitário sempre vai trazer para nós a oportunidade de enxergar algo que está para além, né? Que vai nos ampliar, que vai nos fazer compreender uma paisagem maior, né? E aí ontem, com a Lilith em Sagitário, é toda uma configuração, né? Júpiter em Câncer, a Lilith em Sagitário, a Lua em conjunção com Lilith nos mostrando, através dessa viagem, o lado oculto da Lua que a gente não conhecia, tá? Então, eu quero trazer para vocês, sistemicamente, né, uma forma de vocês olharem, que talvez vocês possam refletir nessa, nesse momento, se não tem, né, talvez, alguma mulher do sistema de vocês que vocês precisam é, talvez uma mulher que gostaria de ter sido livre e não pôde e foi aprisionada, ou de uma mulher que precisou pagar o custo da liberdade e ficar sozinha e não se perdoou por isso, ou uma mulher que foi injustiçada nas relações, ou também, como é que eu vou dizer assim, ou também o lado, a sombra do feminino na nossa história quando ele se recusa a cuidar. Gente, é muito interessante, tá? Ou quando ele se recusa a si somente a ficar no lugar do cuidado. Só que aí, gente, aí a gente abre um precedente para algo maior, que é a ferida materna, tá? A ferida do abandono. Gente, quando a gente está falando de peixes, a gente está falando de algo, né? A gente pode estar falando de algo que no sistema ainda não foi chorado, ainda não foi derramado, ainda não foi perdoado. Algum tipo de aspecto de abandono, de rejeição, né? No sentido de gerar algum tipo de emoção assim, de desamparo, tá? Então, assim, é bem profundo tudo isso que eu tô trazendo. Vocês podem refletir aí no sistema de vocês. Mas eu acho que ontem vocês podem ter sentido, assim, pode ter sido um dia em que a gente tenha que ter pensado sobre talvez sobre as nossas liberdades, sobre o nosso desejo, né, de ser livre. Mas também tem uma coisa assim, né? Tem uma liberdade, mas tem uma coisa que a gente sempre vai ser vinculado, né? A gente tem que também cuidar que a nossa liberdade, se a gente só quiser ser livre, em algum momento a vida custa, de alguma forma, é aquela história, né, de Saturno e Júpiter, assim, a gente não pode só querer ser livre, a gente sempre vai estar vinculado a uma estrutura, vai precisar de uma estrutura, ou
como é que eu vou, assim, porque fiz uma volta bem grande, tipo que nem o da Missão Artemis. Fiz a volta lá na Lua, tá? Agora eu tenho que voltar pra Terra. Mas é que é muito assim, nenhuma energia zodiacal vai funcionar sozinha. A gente não vai poder ser só livre. A gente vai ter que ser, como é que eu vou dizer assim? A gente vai ter vínculos. A gente vai precisar ter vínculo. A gente vai precisar do cuidado. A gente vai precisar do afeto. A gente também vai querer a nossa liberdade e a gente também vai querer um dia, talvez, e vai precisar, no momento mais sensível da vida, ser amparado, né? Então, assim, é uma reflexão bem profunda, assim, sobre talvez a perdoar quem precisou partir para ser livre, para quem não pôde ficar, ou se perdoar, se perdoar ou perdoar às vezes alguém que precise de cuidado, sabe? Tem uma coisa aqui muito profunda em termos de amparo e desamparo e das questões sistêmicas de justiça, de equilíbrio que aparecem nas relações, nas nossas relações familiares, tá? Então, assim, e ao mesmo tempo tem um fechamento disso estrutural, né, de algum tipo de estrutura que venha findar, né, a gente está falando de histórias antigas que estão ali formadas no esqueleto da árvore genealógica do sistema, tá? Nesse sentido, assim, me vem, tá? Então, um áudio que eu fiquei aqui refletindo e enfim, tá? Vocês vão perceber agora, a gente tá agora até no momento, até ontem eu perguntei, fiz a enquete ali, né, sobre o que vocês estavam sentindo. A gente tem aí uma promessa, né? Até fiquei preocupada com as estrelas anêmicas ali, porque a gente tá indo para uma energia de mais força, de mais Áries, né? Só que é bem interessante você observar como é que você fica na temporada de Áries, tá? Se você tá muito capenga, muito apática, né? Tá talvez faltando aí uma vitalidade que é importante, né? Um tônus, tá? Então vocês observem, tá? Porque isso pode acontecer, tá? Nas temporadas arianas, a pessoa ela fica sem defesa, com o sistema imunológico mais sensível, tá? E é quando que ela precisa justamente desse aspecto, tá? Para dar as suas arrancadas da vida, para dar rumo para sua estrela, né? Porque a gente não pode ficar toda a vida em peixes, né? Esse momento de peixes que a gente estava vivendo ali, Sol, agora Marte ainda está em peixes, ainda tem um pouco de, vamos dizer assim, de mais sensibilidade para aspectos de defesa, de posicionamento, o corpo físico, né? Sistema imunológico e tudo mais. Mas logo mais ele ingressa em Áries, ele vai fazer conjunção com Saturno. Acho que os próximos dias aí são bem intensos, tá? Então, bem intensos de posicionamentos importantes, de decisões, né? De arrancadas, de decisões. Ah, decisões já falei. Mas enfim, observem, tá? Isso ali na sexta-feira. Acho que é um dia que tem até um mapa delicado, eu achei, até para ser o dia do pouso da Artemis, né? O pouso vai ser na água, eu achei. Enfim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, reajam, sei lá, com algum foguete, alguma coisa, porque eu achei. Posso vir comentar aqui, mas não sou a astróloga do Apocalipse, mas achei um mapa, achei que faltou um astrólogo ali para dar né, fazer um estudo aí de um melhor momento para o pouso. Achei bem delicado o mapa mesmo. Até lá nos meus melhores amigos do perfil pessoal, fiz até uma piada, mas assim, ao mesmo tempo explicando. E não gostei, achei o mapa ruim mesmo.
Se vocês quiserem, reajam aí com foguetes, alguma coisa assim, ou com luas, tá? Que eu posso até comentar. E talvez venham até sexta-feira, venham mais insights eu posso trazer aqui para vocês. Gente, é um podcast de 15 minutos de devaneios piscianos e arianos. Então é isso. Beijo, beijo para vocês e se cuidem aí. Ah, já avisando, sexta-feira, tá? Não é um dia para loquear, tá? Com objetos cortantes, com fogo. Cuide de suas panelas, minha estrela. Cuide do fogo aceso, cuide de coisas que podem gerar imprevistos, tá? Sexta-feira, acho que é um dia importante ali para nós tá cuidando, né? Ficar com bastante presença no corpo, porque é um dia meio inflamável, eu acho, tá? Sexta-feira, acho não, tenho certeza. Tá bom? Então é isso. Beijo, beijo.